A origem da humanidade é um dos mistérios mais fascinantes da história da humanidade. Diversas teorias têm sido propostas ao longo dos anos para tentar explicar como o ser humano surgiu na Terra. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre a origem do homem? E será que a ciência pode se reconciliar com a história bíblica? No livro de Gênesis, encontramos a história de Adão, que é geralmente considerado como o primeiro homem criado por Deus. Mas será que Adão foi de fato o primeiro humano a habitar na Terra? Vamos explorar esse assunto com base em evidências bíblicas. Se você tem dúvidas sobre esse tema, fique até o final do vídeo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. Existem muitas teorias científicas que tentam explicar a origem do homem. A teoria da evolução, por exemplo, afirma que os seres humanos evoluíram a partir de outras formas de vida ao longo de milhões de anos. Por outro lado, a Bíblia ensina que Deus criou Adão e Eva como os primeiros seres humanos na Terra. Mas será que a Bíblia deixa espaço para a existência de homens pré-adâmicos, ou seja, homens antes de Adão? Com base na arqueologia e nas descobertas científicas, muitos teólogos e pesquisadores começaram a questionar sobre se Adão foi realmente o primeiro homem criado por Deus. Alguns acreditam que existiram outros homens e mulheres antes de Adão, o que explicaria a diversidade genética encontrada em diferentes povos ao redor do mundo. Mas, da mesma forma, também existe uma explicação para a diversidade genética relacionada a Adão como o primeiro homem. No entanto, ao analisarmos as escrituras bíblicas, podemos ver que a ideia de homens pré-adâmicos não é tão sustentada, nem mencionada de forma clara. Devemos lembrar, a Bíblia apresenta a criação de Adão como o início da humanidade, em Gênesis 1, verso 26 e 27. Lemos que Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. E em seguida, em Gênesis 2, verso 7, a Bíblia relata como Deus formou Adão do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Essa é a narrativa bíblica da criação do primeiro homem, e não a menção de outras criaturas humanas criadas antes dele. E um dos argumentos que eles usam para provar homens antes de Adão é que em Gênesis 1 diz que Deus criou homens e mulheres, mas não existe essa menção com o plural. Quando vamos ao original em hebraico, identificamos no verso 27 dois termos que são traduzidos para homem e mulher ou macho e fêmea, termos que não possuem o plural. Em hebraico se usa zahar, macho, e nekevá, fêmea, ambos no singular. E outro fato que anula essa interpretação é que nesse mesmo versículo, quando menciona, então Deus criou o homem, esse homem é Adão, em hebraico, ou seja, Adão, o que demonstra que ali não fala de humanos anteriores a Adão, mas do próprio Adão. Eles também argumentam que os homens pré-adâmicos foram mencionados em Gênesis 1, verso 1 e 2, que descreve a criação do mundo e da terra. Essa seria a famosa teoria do intervalo, mas também ela é anulada, ou melhor, refutada. Por quê? Essa interpretação é contestada por muitos estudiosos bíblicos, que argumentam que a palavra bará, usada no versículo 1, se refere a um ato criativo especial de Deus, e não a uma criação anterior, de outras criaturas humanas. E isso é mais evidente, pois vemos o bará ser repetido no capítulo 2, no segundo versículo, ao mencionar assim Deus criou, ou assim criou Deus, demonstrando que Gênesis 1 é o começo da narrativa da criação, e no início de Gênesis 2 é o término dessa mesma narrativa. Ou seja, do verso 1 do capítulo 1 até o verso 2 do capítulo 2 se trata da mesma narrativa. Outra passagem frequentemente citada em defesa da existência de homens pré-adâmicos
é a história de Caim e Abel. Quando Caim é banido da presença de Deus após matar Abel, ele teme ser morto por outros homens. Muitos argumentam que essa passagem sugere a existência de outros seres humanos além de Adão e sua família. No entanto, a Bíblia não diz que esses homens eram pré-adâmicos. E se formos seguir através do que a Bíblia diz, vemos que esses homens que mataram Caim são descendentes de Adão e Eva. Ou melhor, são os próprios filhos de Caim, que fugiu já casado com sua irmã. E segundo a tradição e uma menção no livro dos Jubileus, Lamed, um dos netos de Caim, o matou. Outra citação é sobre Gênesis 10, onde descreve a descendência de Noé, por parte de seus 3 filhos. Eles argumentam que esses povos mencionados não descendem de Noé, mas sim são povos anteriores a Noé, o que não faz nenhum sentido, porque o capítulo está inserido dentro do contexto de repovoamento do mundo após o dilúvio, e não no contexto de descrever o mundo anterior. Também existe a teoria do primeiro Adão. Essa teoria é a descontextualização total da fala do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45, que Paulo vai fazer uma analogia entre o pecado entrar no mundo por Adão e por Jesus vir a remissão do pecado. Segundo eles, não é isso que ocorre. Esse primeiro Adão seria um homem existente antes de Adão, que deu origem a esses seres humanos pré-adâmicos, que se depravaram. E Deus teria supostamente enviado Adão como um Messias para salvar e recriar esses povos, tentando fazer uma ligação como se Adão fosse um Messias assim como Jesus. Mas essa teoria não se sustenta, pois não existe referências a isso na Bíblia, nem ao mesmo no contexto que Paulo disse. Em resumo, embora existam teorias sobre a existência de homens pré-adâmicos, elas não se sustentam pelas narrativas bíblicas, nem pela linguística. Afinal, a Bíblia apresenta Adão como o primeiro homem criado por Deus, tanto que seu nome Adão significa humanidade, e não há menção de outros seres humanos antes dele. E até os dias de hoje, não surgiu nenhuma base concreta para essa teoria. E devemos lembrar que a Bíblia não é um livro de ciência, mas um livro de fé. Embora possa ser tentador buscar respostas científicas para perguntas relacionadas à fé, é importante lembrar que a verdadeira essência da mensagem bíblica é espiritual. Entretanto, algumas áreas da teologia que pode se considerar ciência, pois possuem um grande estudo por trás delas e podem ser usadas em conjunto, quando a ciência não é utilizada para tentar anular a Bíblia, mas para a embasar. Por exemplo, a arqueologia descrevendo manuscritos antigos, mencionando personagens bíblicos. E vale lembrar, o foco da Bíblia é nos ensinar sobre o amor de Deus, a salvação em Jesus Cristo, e a importância de viver uma vida de fé e obediência, seguindo o exemplo de Jesus, buscando ser salvo e passar pela porta estreita. Agora é sua vez. Comente a sua opinião a respeito desse assunto. Será que existe base para a existência de seres humanos antes de Adão? E não saia sem curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre ficar por dentro de fatos bíblicos desconhecidos.